Nessa aula, nós vamos falar do P de promoção, que é relacionado à comunicação da empresa com o mercado. A comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores sobre os produtos e marcas que elas comercializam. Então lembra que a gente tem esses três grandes objetivos: informar, persuadir e lembrar os consumidores. No processo de comunicação, a gente tem alguns elementos importantes. De um lado, a gente tem o emissor da mensagem. Ele vai codificar essa mensagem, empacotá-la numa determinada mídia, de uma determinada forma, para que do outro lado o receptor possa decodificar essa mensagem. Quando a gente fala em codificar, decodificar, a gente pode estar pensando, nossa, mas é muito difícil esse processo? Ele é bem simples, na verdade. Eu aqui sou uma emissora de uma determinada mensagem. Eu codifiquei essa mensagem utilizando a língua portuguesa, alguns elementos visuais, para que você, receptor, possa decodificá-la. E o meio que nós estamos usando é uma aula EAD, uma aula à distância e assíncrona. Nesse processo, o que a gente tem? A gente pode ter alguns ruídos no meio dessa comunicação. Então, pode ser que tenha algum ruído aqui do ambiente que possa atrapalhar um pouco a aula, ou pode ser que no momento que você está assistindo essa aula, o seu celular toque ou alguém te chame e aí você perde uma parte da mensagem. Então a gente tem que ter em mente que quando a gente está se comunicando com o nosso cliente, esses ruídos podem acontecer. Além disso, o receptor emite um feedback ou uma resposta para o emissor. Né? Pode ser que eu não consiga ver essa sua resposta, esse feedback, portanto, seria mais informal, ou pode ser que formalmente você me dê um feedback, seja avaliando esse vídeo ou seja avaliando a disciplina como um todo. O processo de comunicação envolve algumas etapas. A primeira delas é a identificação do público-alvo. Depois que eu identifiquei esse público, que tem muito a ver com aquele trabalho de segmentação que a empresa precisa fazer, ela vai determinar quais são os objetivos de comunicação com esse público. Lembra que lá no comecinho do vídeo a gente falou de 3 objetivos? Informar, persuadir ou lembrar os consumidores. Então eu vou determinar qual o objetivo da minha comunicação. E isso vai depender de que estágio está o meu consumidor em relação ao consumo do produto que eu estou vendendo. A gente vai entender um pouquinho disso até o final do vídeo dessa aula. Depois, na sequência, a empresa vai elaborar a comunicação com base nesses objetivos. Vai selecionar aí a forma de fazer essa comunicação chegar para esse cliente, os canais de comunicação que ela vai utilizar, estabelecer o orçamento, ou seja, quanto custa montar esse programa de comunicação com o cliente, decidir sobre o mix de comunicação. Então, será que eu vou usar propaganda, relações públicas, vendas diretas? Vou usar um pouco de cada? Como que eu vou trabalhar esse mix de comunicação? Vou mensurar também os resultados dessa comunicação para verificar se o meu receptor recebeu a mensagem da forma como eu gostaria que ele recebesse, e é importante que esse processo todo seja feito dentro do que a gente chama de comunicação integrada de marketing. Ou seja, eu vou utilizar diversos canais e diversos tipos de comunicação, mas é importante que o consumidor no final, ou o receptor no final, esteja recebendo sempre a mesma mensagem, ainda que por diferentes canais. Quando a gente analisa a comunicação com o nosso cliente, é importante entender em que estágio ele se encontra. A gente tem 3 grandes estágios de resposta do cliente dentro desse processo de comunicação para serem analisados. Então a gente tem vários modelos de hierarquia de respostas, como são chamados esses modelos que analisam esses estágios, mas basicamente, independente do modelo, a gente sempre consegue classificar as fases deles dentro desses grandes estágios. O primeiro estágio é o que a gente chama de estágio cognitivo. É quando o consumidor ele ainda precisa aprender, conhecer e se conscientizar sobre o produto ou sobre a marca que você está vendendo para ele. O segundo estágio é o estágio afetivo, que é quando o consumidor fala, agora eu sei o que é o produto, e ele começa a gerar uma afeição, um sentimento positivo em relação à sua marca ou à sua comunicação e pensa, fiquei com vontade de comprar. É quando ele chegou no estágio afetivo. E o terceiro estágio é o estágio comportamental, é quando o cliente fala, vou comprar, vou experimentar este produto, quero saber como é, e aí ele parte para a ação. Por isso que a gente diz que esse estágio é o estágio comportamental. E o que é aquele mix de comunicação que a gente comentou, né, há 2 slides atrás? Então a gente tem, de um lado, o programa de comunicação, que esse mix é formado por propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, relações públicas ou assessoria de imprensa, as vendas pessoais e o marketing direto. É importante entender que esse mix de comunicação, ele está conectado fortemente com o valor da marca.
aqui escrito como brand equity, né? O que é esse valor da marca? Ele vai ser importante para um processo de conscientização da marca, imagem da marca, as respostas que o consumidor dá a essa marca e as relações que o consumidor tem com a marca. Esses 4 fatores ajudam a formar o valor dessa marca da empresa para o consumidor. Vamos ver então cada um desses itens do mix de comunicação. O primeiro deles é a propaganda. A propaganda, ela é paga, ela é não pessoal, ou seja, ela é massificada, é para vários consumidores ao mesmo tempo, e ela tem alguns objetivos. Por exemplo, desenvolver preferência pela marca ou até instruir as pessoas sobre como utilizar um determinado produto. Aqui eu deixei um exemplo que a gente não tem em São Paulo e não tem em algumas cidades brasileiras, e inclusive em outras cidades dos países a gente também não tem, de outros países, mas a gente tem em algumas cidades do mundo, como é o caso aqui da foto de Nova York, onde os outdoors bem iluminados são permitidos, né? E aí então quando o consumidor anda em determinadas localidades da cidade onde eles são permitidos, eles são expostos a diversas propagandas que são apresentadas ali para eles. Dá para ver que elas são pagas, então a empresa paga para conseguir colocar sua propaganda ali, e elas são não pessoais. Você tem ali centenas, milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas, que são expostas àqueles anúncios. A segunda plataforma de comunicação são as promoções de vendas. Essa é uma ferramenta de incentivo que está focada no curto prazo. É quando a empresa visa oferecer algum desconto, cupom, oferta, que visa o estímulo do incentivo, o estímulo para a compra no curto prazo, ou seja, é aquele empurrão final que falta para a pessoa sair daquele estágio afetivo e entrar no estágio comportamental. Às vezes a pessoa fala, já conheço, sei lá, iFood, por exemplo. Já ouvi falar, vi que um monte de gente gosta, estou ficando meio simpática em relação a essa empresa, né? Mas acho que ainda não quero não, ainda não estou precisando, vou continuar usando os métodos tradicionais que eu tenho de delivery, de pedir comida. E aí ela recebe um cupom dessa empresa, falando que ela tem R$10, R$20, R$30, R$40 para uma determinada compra. Aí a pessoa fala, então vou aproveitar e vou comprar. Então é aquele incentivo final que falta para essa compra. Uma terceira forma de comunicação é através de eventos e experiências. Aqui no caso, no evento do Rock in Rio, a Natura criou um stand onde as pessoas que frequentaram o Rock in Rio podiam ter uma experiência com a marca dentro desse stand. Então ela aliou um evento com uma experiência junto da marca. Mais uma ferramenta são as relações públicas, que é aquela recomendada pelo Al Ries e pelo Jack Trout durante a aula de posicionamento que a gente viu. As relações públicas, elas não são pagas, elas são estimuladas, elas são de livre estímulo por parte da imprensa. Então, normalmente o que acontece é que a empresa envia um press release para a mídia, de forma geral, e aí as empresas de jornalismo decidem se elas querem ou não falar sobre aquela marca ou sobre alguma inovação. Normalmente isso vem com uma pauta de jornalismo que seja interessante para o público. Por isso a empresa aí decide se quer ou não fazer uma notícia a respeito. Essa interação, essa plataforma, ela visa promover e proteger a imagem da marca ou a imagem da empresa. Ela tem aí, portanto, um relacionamento forte com a imprensa e normalmente ela está focada numa comunicação corporativa. Pode ser de uma marca também, mas o que a gente vê é que as relações públicas, em geral, é usado de forma mais intensa para a comunicação corporativa. Em alguns casos, ela também envolve um lobby junto com o governo, que seria o trabalho junto do governo para pautar determinadas questões que são importantes para aquela empresa ou para aquela indústria, junto do Congresso, do Senado, enfim, junto a pautas que são importantes para o governo e que sejam importantes também para a empresa e para a sociedade. Enquanto as ferramentas anteriores que a gente viu, elas são mais voltadas para o público em massa, ou seja, para o público em geral, a gente tem outras 2 ferramentas que são mais voltadas para um público mais individual. A primeira delas é o marketing direto. Ele usa canais diretos com o consumidor, sem passar, portanto, aí por intermediários. A empresa pode usar, por exemplo, mala direta, catálogo ou mesmo o uso de telemarketing. No caso da força de vendas, ela acontece quando o vendedor
visita diretamente o cliente ou o consumidor para oferecer o produto. E aí, portanto, essa comunicação entre o vendedor e o comprador, ela é feita também de forma direta. A gente tem isso tanto num sistema, de forma bastante intensa, num sistema como o B2B, ou mercado industrial, ou mercado organizacional, que é uma empresa vendendo para outra, mas mesmo quando a gente fala do consumidor final, a gente enxerga essa força de vendas via venda direta, que é, por exemplo, a Avon, quando você tem a consultora que vende os produtos de beleza, de cosméticos, para a consumidora final, ou o caso clássico que a gente tinha, que era o caso da Tupperware. Essas ferramentas, quando combinadas com aqueles estágios em que o consumidor se encontra, a gente vai ver que elas proporcionam diferentes relações custos-benefícios. Então, enquanto essa relação é melhor no início, para conscientização e compreensão, a gente usar ferramentas de massa, como a propaganda, a gente percebe que nos estágios finais, como a parte de convicção, compra e recompra do produto, as ferramentas de promoção de vendas e vendas pessoais têm uma relação custo-benefício melhor. E por fim, é importante a empresa avaliar o feedback que ela tem dos clientes com base nessas diferentes ações que ela está fazendo. Vamos pegar aqui 2 exemplos práticos que são apresentados pelo Kotler e pelo Keller. Então, você tem ali 100% do mercado, no caso da marca A e da marca B. Para a marca A, eu tenho que 80% dos clientes já conhecem o meu produto, estão, portanto, ali na fase de conscientização. Desses, 60% já experimentaram o meu produto e só 20% ficaram satisfeitos com ele. Portanto, eu preciso melhorar a oferta de valor a performance, a experiência que o meu cliente está tendo com o meu produto, porque eles estão conscientes, eles conhecem a minha marca, eles experimentam, mas a experiência que eles têm lá no final, o comportamento deles, quando eles chegam nesse estágio comportamental, eles se decepcionam com a minha oferta. Então, eu preciso trabalhar essa última parte, melhorando o produto em si e não só a comunicação. Por outro lado, no caso da marca B, eu tenho que só 40% dos clientes conhecem a minha marca. Desses 40, 70%, ou 30%, desculpa, já experimentaram e desses que experimentaram, 80% ficaram satisfeitos. Portanto, o que está faltando para a marca B é melhorar a comunicação, especialmente nos estágios iniciais, fazendo com que o cliente conheça a sua marca, porque quando esses clientes conhecem e experimentam, eles gostam do produto que é oferecido. Então, o que precisa ser mudado não é o produto ou a experiência, e sim a conscientização da marca até chegar na parte de experimentar. Nessa aula nós aprendemos sobre promoção, o P de promoção, que se traduz na forma como a empresa se comunica com o seu mercado.